Agora eu queria passar aí a palavra ao Weber Maia, que vai falar conosco dos resultados da estratégia de governo digital, né, da EGD, que está indo muito bem, vocês vão ver, né, temos muito orgulho do trabalho que está sendo feito, e também comentar um pouquinho com a gente do que vai acontecer para frente, né, em termos de revisão, né, da digital. O Weber também é conselheiro do nosso Brasil 5.0 e é o chefe da assessoria da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Weber, a palavra está com você. Muito obrigado, Francisco. Boa noite a todos. É uma grande satisfação voltar a encontrar com esse coletivo e participar, dar continuidade, né, à participação que nós estamos tendo e viemos fazendo juntamente com o Francisco já há uns 2, 3 anos, desde o primeiro momento que ele nos contactou e abriu essa janela de diálogo. Bom, como vocês estão vendo nesse slide, a gente, dentro da Secretaria de Governo Digital, nós temos consciência de que o papel e o desafio é gigantesco, né, quando se trata de fazer a transformação digital da máquina de governo. É muito comum, todos já ouviram centenas, talvez milhares de vezes, os comentários, as críticas que são totalmente fundamentadas sobre a burocracia da máquina pública, né? Hoje nós temos a 4ª maior população conectada do mundo. São 134 milhões de pessoas no Brasil que acessam a internet. Esse número significa 74% da população adulta brasileira. Isso significa que nós temos um cidadão que é conectado. Nós temos uma população, nós temos um dos maiores contingentes populacionais desse planeta com acesso à rede de comunicação internet. E são cidadãos que têm uma experiência que nós, no Estado, precisamos respeitar, precisamos entender essa experiência do cidadão brasileiro e trazer a máquina do Estado, ao fazer o processo de transformação digital, a gente não pode fazer aquilo que todo profissional que trabalha com experiência do usuário tem como prioridade, não digitalizar a burocracia, não digitalizar processos, trazer para o mundo digital processos complexos. Então, hoje nós olhamos para o cidadão, olhamos para a máquina, e o desafio da Secretaria de Governo Digital é conseguir traduzir serviços públicos, toda essa dinâmica, esse emaranhado de processos, de legislação, de arcabouço jurídico, em uma apresentação simplificada para o cidadão na ponta. É por isso que nós estamos, ao longo dos anos, passando por algumas etapas. Até 1999, eram muito poucos os sistemas utilizados dentro da administração pública federal para agilizar e automatizar os processos da administração pública federal. Por isso que, nesse slide, a gente faz um recorte destacando que até os anos 2000, nós tínhamos uma máquina que era quase que inteiramente analógica. Eu não estou dizendo que não existiam sistemas, mas os processos, eles eram todos, praticamente todos, movidos e tramitados em meios físicos, pacotes e mais pacotes de papel que eram passados de uma área para outra, e muitas vezes uma demanda de um cidadão, demandas simples, tinham que seguir uma linha, né, um caminho linear, não poderia ser feito de forma dividida entre vários órgãos, várias unidades do mesmo órgão analisando ao mesmo tempo. Somente a partir de 2000 que a gente intensificou o uso dos recursos de tecnologia da informação para a automação dos processos internos do governo. E aí é importante que a gente faça um destaque, né? Nesse período, por que a gente chama de governo eletrônico? Porque o recorte era a aplicação
da TI, da tecnologia, para a automatização dos processos corriqueiros de funcionamento dentro da máquina. Como a máquina funcionava, os processos dos órgãos. A gente não tinha um olhar para o cidadão, não havia uma comunicação com o cidadão. Isso só acontece a partir de 2015, 2016, em que se faz uma virada de chave. Em 2015 foi realizado um seminário que foi organizado pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com a antiga Secretaria de Logística, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, antiga SLTI. Muitos devem ter ouvido esse nome, porque foi uma secretaria que durou quase 20 anos dentro da administração pública. Esse seminário chamava Brasil 100% Digital. Nesse seminário, a gente iniciou uma interlocução com atores internacionais, e nesse momento nós percebemos, tardiamente, que nós não podíamos mais olhar para dentro do governo, mas a gente tinha já condições, já existia estrutura, tecnologia e demanda suficiente para que a gente passasse a priorizar a utilização de tecnologia de acordo com a necessidade do cidadão, olhando para o objetivo do cidadão e o atendimento do cidadão na sua relação com a máquina pública. Quando vocês veem essa linha aí, a gente hoje considera que a gente está nesse ponto. Bom, então, o que vocês estão vendo aí é uma tentativa de resumir, na verdade, trazendo para vocês os 6 pilares do Decreto 10.332, que publicou a Estratégia de Governo Digital. Nesse decreto, nós procuramos estabelecer, né, as bases do que nós identificamos como os principais caminhos da transformação digital do governo brasileiro. Precisamos continuar construindo um governo, precisamos continuar mirando no cidadão, na necessidade e interesse do cidadão. Entender o que o cidadão quer, entender a dor do cidadão quando ele procura o Estado e identificar na transformação digital uma oportunidade de tratar e entregar serviços de melhor qualidade para o cidadão. É preciso que esses serviços sejam confiáveis, é preciso que o cidadão tenha confiança de que os seus dados, as suas informações que estão hoje armazenadas dentro e custodiadas pelo Estado, elas sejam tratadas com segurança, observando principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um norte perseguido pela Secretaria de Governo Digital em todos os seus projetos, em todas as suas iniciativas. Esse governo ele precisa ser integrado. O que precisa correr são as informações, os dados, e não o cidadão correndo de um órgão para outro com uma pastinha debaixo do braço, levando cópias de documentos para solicitar o seu serviço e para solicitar atendimento. É preciso que esse governo digital seja transparente e aberto, que os dados sejam publicados, disponibilizados para o cidadão, para que qualquer necessidade de informação esteja ao seu alcance e que lhe permita oferecer condições para uma interlocução mais aberta, mais direta com o Estado. Precisamos utilizar tecnologias avançadas, que aperfeiçoem essa experiência do Estado e que o tornem mais simples. Precisamos utilizar o potencial da tecnologia para simplificar os processos dentro do Estado. E tudo isso visa transformar a administração pública numa estrutura mais eficiente, que aloque de forma mais adequada, mais racional os seus recursos, principalmente recursos humanos, deixando com que o servidor público esteja voltado para tratar de temas, de processos que exijam a análise humana, né? Exijam capacidade analítica e não processos operacionais. Nesse próximo slide, eu procurei trazer para vocês as principais entregas previstas para na estratégia de governo digital. Nós pretendemos
transformar 100% dos serviços públicos federais em serviços digitais. Uma das ferramentas fundamentais para que essa transformação digital aconteça vai ser a disponibilização da identidade digital do cidadão. Esse será um instrumento que vai gerar grande impacto para a identificação e garantia de segurança nas transações, tanto entre o cidadão e o setor público, como entre o cidadão e o cidadão e empresas. É fundamental que a gente construa uma plataforma de identificação digital segura para o cidadão. Além disso, precisamos atuar com a consolidação dos canais digitais. Não podemos ter um emaranhado gigantesco de portais, sites, caminhos para que o cidadão encontre as suas demandas, para que ele possa solicitar os seus serviços, encontrar suas informações junto ao cidadão. Esse governo precisa integrar os sistemas, eu já falei sobre a integração, sobre a necessidade de que os sistemas se conversem, e a gente precisa otimizar os recursos, principalmente os recursos humanos, e trabalhar focado na melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Bom, gente, agora eu vou entrar nas plataformas e eu vou começar de trás para frente. Eu estou trazendo aqui para vocês os resultados atuais, né, do trabalho de transformação digital do governo. E aqui também eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar destacando o número que está embaixo à direita, que foi comemorado há 2 semanas atrás, a gente alcançou esse número recentemente. Hoje nós temos 100 milhões de cidadãos brasileiros já cadastrados, né, já com uma identidade e um acesso no portal GovBR. Isso significa quase 50% da população brasileira, e significa que a gente está avançando rapidamente para alcançar aquele número que está como uma das metas, né, da estratégia de governo digital, que chegar aos 145 milhões. O processo de 2016, quando publicamos a primeira estratégia de governo digital, até hoje, né, tentando mostrar a evolução que aconteceu nesse período, nós tínhamos 1.644 serviços públicos cadastrados e publicados no portal GovBR em 2017. 34% desses serviços eram digitais. E hoje nós temos aí 4.418 serviços. Foi um aumento de 2.500 serviços que foram acrescentados ao portal, e mais 2.100 serviços que foram transformados para canais digitais. Então, essa aí foi a evolução nesse período, né, em relação ao momento que a gente virou a chave e procurou publicar esses serviços em canais digitais. Ao longo do ano de 2019 e 2020, nós trabalhamos na consolidação de canais digitais, e hoje vocês quando procuram o governo, vocês têm um canal para acessar, a falar com o governo federal, que é o GovBR. Nesse período, nós conseguimos migrar 112 portais, trazer para a plataforma GovBR. Foram 176 URLs e 353 URLs canceladas, né, procurando simplificar esse ambiente digital, um ambiente de comunicação com o cidadão. Bom, a partir do momento que nós já conseguimos êxito nessa unificação, nós não chegamos a unificar 100% dos portais, ainda temos um caminho grande pela frente, principalmente no que diz respeito a autarquias, fundações, né, outras entidades, mas hoje todos os ministérios já estão dentro do portal GovBR. Agora, nós estamos iniciando um novo desafio que nós chamamos de portal GovBR 360, cujo o objetivo é aperfeiçoar a experiência do cidadão no uso desse serviço. Nós queremos ser vistos como... nós queremos que o cidadão, ao entrar no portal público do governo federal, que ele tenha
a mesma experiência que ele hoje vivencia nos seus principais canais digitais, com os seus parceiros comerciais, naqueles que ele procura um produto, um serviço, um entretenimento. A gente tem perseguido isso, principalmente focando na formação de uma equipe de experiência do usuário, procurando fazer muita pesquisa com o cidadão em relação à usabilidade das soluções que estão sendo publicadas e criando uma jornada do usuário, procurando identificar, né, o cidadão nas suas diversas etapas de vida, nas suas seus diversos personas, a mulher grávida, um idoso que procura aposentadoria, ou um trabalhador que perdeu o emprego e precisa de um benefício, de um seguro-desemprego. Isso tudo nós estamos agora focado na melhoria desse ambiente, na melhoria da oferta desse serviço para o cidadão. Bom, além disso, a gente está, nesse momento, trabalhando de forma prioritária dentro da Secretaria de Governo Digital com a construção da identidade Gov.br. Eu queria só dizer para vocês, assim, todo mundo, quando a gente fala identidade, pensa, vamos lançar um novo documento? Não. A identidade Gov.br, ela é uma wallet, é uma carteira que vai carregar todos os documentos que o cidadão brasileiro tenha disponível em meio digital, por exemplo, a carteira de habilitação, né, de motorista, o CPF digital, que é a base, a identificação de classe, o advogado que tem uma identidade digital dentro da OAB. A gente descobriu aqui dentro da Secretaria de Governo Digital que o brasileiro é um indivíduo que gosta muito de documentos, né? A carteira sempre cheia de documentos, e a gente quer transformar essa identidade Gov.br numa carteira que vai reunir, carregar todos esses documentos. Então, a gente não quer substituir um documento, isso talvez seja um caminho futuro, mas nesse momento o que nós estamos fazendo é unificar, colocar num único espaço, criar uma carteira que tenha condições de trazer todos os outros documentos digitais. Vocês podem ver que nós já estamos integrados aí com 7 instituições bancárias, dos principais bancos, só falta o Itaú, que a partir dos próximos 2 meses já estará também integrado a identidade Gov.br. Hoje, um cidadão que utiliza um serviço da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander, dessas instituições bancárias, eles podem se logar a partir do seu login da sua agência bancária, dos seus serviços, do seu provedor de serviços bancários. De 2020 para cá, nós acrescentamos 55 milhões de novos usuários e registramos 1,5 bilhão de autenticações com sucesso dentro do Gov.br. Vamos aí do Conecta Gov. É só mostrar para vocês, eu vou ser bem breve também agora nas falas, tá, Francisco? No Conecta Gov, nós já unificamos, estão utilizando a plataforma de interoperabilidade da Secretaria de Governo Digital, 56 órgãos. São 406 serviços públicos que buscam informações num único espaço, que consegue trocar informações entre os órgãos sem necessidade de que o cidadão procure essa informação, de que o cidadão vá carregando seus documentos. O cadastro base, imagino, do cidadão, sim, não está aparecendo aqui, mas o cadastro, nós já integramos o cadastro de endereço, cujo custodiante é o Correio. Estamos agora finalizando a integração do cadastro de municípios e unidades da federação, estados e países. Além disso, a gente também está com previsão de concluir ainda nos próximos meses o cadastro de empresas que é da Receita Federal. Isso tudo vai estar num único lugar, ligado ao Conecta Gov e disponibilizado para todos os serviços públicos, tanto a nível federal como estadual e municipal. Uma plataforma de notificação, que é uma solução tecnológica que foi implementada pelo governo britânico. Ela já enviou mais de 136 milhões de mensagens, ela comunica o cidadão sobre o andamento da sua demanda dentro das solicitações de serviços que são feitas ao governo federal.
O PagTesouro, né? Antigamente a gente emitia um boleto para pagar as taxas públicas, o PagTesouro já nasce integrado com o Pix e permite que os serviços que exijam pagamento de taxa, esse pagamento seja feito diretamente ali na solicitação do serviço, que ele não tenha necessidade de emitir um boleto e procurar um banco, um guichê para efetuar o pagamento. Isso é uma outra automação que transforma e aumenta muito a experiência do cidadão. Trouxe 2 exemplos para vocês do impacto que esse serviço, que a transformação digital tem na vida do cidadão. Um deles é a carteira digital de trabalho. Somente a implementação, a digitalização desse serviço dentro do governo federal nos permitiu reduzir em 3.210 atendentes. São pessoas que trabalhavam para atender o público no Brasil, para emissão, atualização de carteira de trabalho, e que hoje são servidores que estão sendo alocados, treinados para atuar em outras áreas. Isso gerou uma economia para a sociedade brasileira de 609 milhões de reais por ano. O auxílio emergencial é um outro serviço também de grande impacto. Pode passar, o auxílio emergencial. Nós analisamos, em apenas 30 dias, 97 milhões de cadastros realizados, foram identificados 50 milhões de cidadãos elegíveis, né, e mais de 30 milhões de contas digitais foram abertas nesse período. Isso no total impactou cerca de 120 milhões de cidadãos brasileiros que puderam contar, de alguma forma, não direta, mas com os recursos pagos pelo auxílio emergencial. Esse aí é um slide que eu trouxe para procurar mostrar para vocês como a transformação digital impacta a forma como o cidadão se relaciona com o Estado. Ao ser implementado, o meu INSS, 93% dos serviços solicitados ao INSS eram feitos em meio presencial. Apenas 7% eram por via dos canais digitais. A partir do momento que a gente lançou o meu INSS, a gente alterou, inverteu completamente, né, essa exposição do cidadão de falar com o Estado. Hoje, 90% dos cidadãos fazem as suas solicitações junto ao INSS por meio dos canais digitais. As Startup Govs, nós agora estamos procurando levar a experiência da Secretaria de Governo Digital para os órgãos do governo federal. Nós montamos equipes com perfis específicos que vão atuar em projetos estratégicos de transformação digital junto aos órgãos. A gente percebeu a necessidade de acelerar a transformação digital nos órgãos, principalmente naqueles projetos que têm maior impacto, maior demanda do cidadão, e a gente já montou, são 350 profissionais com perfis específicos na área de ciência de dados, de experiência do usuário, de segurança da informação, que visam fortalecer as equipes dos ministérios para desenhar os serviços e contratar junto ao setor privado, junto aos provedores de tecnologia, a transformação digital desses serviços e coordenar isso. Hoje, com esse trabalho, a gente percebe aí um avanço, a evolução do governo brasileiro nos rankings internacionais que procuram medir a evolução dos governos digitais. Nós estamos em 20º lugar no ranking da ONU, no que diz respeito à oferta de serviços públicos digitais. A nossa meta é chegar em 2022 na 15ª posição. Se a gente faz uma comparação hoje a nível mundial, como eu disse, 20º no mundo, é o 2º das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e na América do Sul, em oferta de serviços digitais, nós somos o 1º. Na OCDE, nós somos o 16º país em melhor ranqueado na oferta de serviços digitais para o cidadão. A gente está acima da média da OCDE e à frente de países que são referência, como Estônia, Alemanha. Então, eu acho que isso indica que a gente está no caminho certo e que a gente precisa acelerar esse trabalho. Bom, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar dialogando.
Pedir que acompanhe o Governo Digital nas redes sociais, o Digital Gov BR, em todas as redes vocês vão nos identificar com vão nos encontrar com essa identidade. Agradecer novamente ao Francisco a possibilidade de estar participando.